A atuação dos notários é sempre muito eficiente. A prática dos atos realizados pelos notários, ela consegue um resultado muito útil para a sociedade. Daí porque nós podemos realmente ligar a atuação dos notários com a desburocratização. É uma forma eficiente de praticar alguns atos necessários à vida do cidadão, ao nosso dia a dia. E principalmente com a seriedade, com a responsabilidade que tem um notário. Essa lei 11.441, realmente ela é muito positiva. Ela estabeleceu a possibilidade de separação, divórcio, inventário e partilha no cartório, a inventário e partilha extrajudicial. É muito positiva a lei 11.441, por quê? Porque ela permite exatamente que se retire do Poder Judiciário a prática de determinados atos, que são esses: inventário, partilha, separação judicial. Ela é muito positiva, ela mostra exatamente a eficiência dos notários nessa matéria. Se consegue, através de uma escritura pública de inventário e partilha, um resultado muito mais rápido e muito eficiente. Esse é um lado bem positivo. E exatamente esse número de atos praticados nesse período mostra como foi muito benéfica essa lei. Aqui nesse evento, a nossa ideia é exatamente trazer para um debate a possibilidade de ampliação das hipóteses de utilização da Lei 11.441, ou seja, o que nós pretendemos? Ampliar as hipóteses que podem ou que poderão ser feitas as escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha através de escritura pública, através dos notários. Nós entendemos que esta lei foi muito positiva, que a utilização dos notários para a escritura pública de inventário é muito positiva, é muito pragmática, é muito eficiente, então nós devemos ampliar a sua utilização. No caso de inventário e partilha, a proposta é que, mesmo existindo testamento em algumas situações específicas, mesmo existindo testamento, que seja possível celebrar uma escritura pública de partilha. Essa é uma das propostas que nós vamos levantar aqui com muito mais detalhe nesse evento. Então haveria necessidade talvez de uma mudança normativa ou haveria necessidade de uma interpretação do próprio Conselho Nacional de Justiça, ampliando as hipóteses de cabimento de um inventário extrajudicial, mesmo quando há testamento. Essa é uma das propostas que nós vamos fazer aqui nesse evento. Já é reconhecida aí a excelência da atuação dos notários. Então, a ideia é criar uma nova figura, que seria a figura do executor do testamento, ou seja, é aquela pessoa indicada pelo testador que vai cumprir o testamento. Então, o testador, a pessoa indica o tabelião com a atribuição do tabelião promover a partilha dos bens. Ele teria esta função específica, ou seja, mesmo existindo o testamento, em vez de ir ao judiciário, em que são desconhecidos o juiz, o Ministério Público, o promotor, que vão avaliar qual é a vontade do testador, qual é a vontade da pessoa, qual que é a nossa ideia? É criar uma figura específica. A própria pessoa, o próprio testador, ele nomeia o tabelião como a sua pessoa de confiança. A partir do momento que ele nomeia o tabelião como uma pessoa de sua confiança, esse tabelião que teria a função de promover a partilha tal qual ele, testador, estabeleceu. Aí o processo não vai para o judiciário, ele vai direto para o tabelião, que é a pessoa de confiança de quem lavrou o testamento. É uma proposta, mas é uma proposta que exige uma mudança de lei, porque na nossa lei hoje, toda vez que eu tiver o testamento, eu tenho que fazer uma passagem para o judiciário. Então seria uma maneira de dar ainda uma atribuição responsável ainda maior para o tabelião, que com certeza saberá atender com a melhor eficiência possível. Alguns países, nós podemos lembrar aqui da Espanha, lembrar também do Chile, eles têm uma figura de auxiliar também à justiça do partidor. É uma pessoa que verifica o acervo, qual que é o acervo inventariado, e divide nas proporções corretas entre os herdeiros. Esse partidor, ele não analisa a qualidade de herdeiro nem o valor do quinhão, o percentual do quinhão. Ele simplesmente verifica o patrimônio e faz uma divisão cômoda. Esta atuação também poderia ser feita, se houver uma mudança legislativa,
pelo tabelião. Ele verifica esse patrimônio e ele atua ou como partidor propriamente dito, ou inclusive verificando eventuais partilhas que passam pelo judiciário, que também o processo vai para o partidor. Ele poderia exatamente contribuir para essa verificação. É uma outra mudança legislativa que poderia ainda ampliar a atuação dos notários aqui no nosso sistema. O nosso código, daí é já o Código Civil, ele exige que o processo de inventário seja aberto em 60 dias da data do falecimento. Se não for aberto nesses 60 dias, ocorre a incidência de uma multa. No nosso entender, por conta exatamente desta multa, muitas pessoas procuram a abertura do processo no judiciário para não pagar a multa. E entra no judiciário só com essa finalidade. É uma folha simples, um pedido de abertura de inventário que precisa ser cumprido em 60 dias. Nós somos contrários a essa previsão. Nós entendemos que não deve ter, ao menos em 60 dias, porque às vezes 60 dias as pessoas não trataram ainda da acomodação dos seus interesses. Se não tiver esta previsão da necessidade de abertura do inventário em 60 dias, certamente nós teremos aí a facilitação de um processo não ser entrado no judiciário e ser promovida a partilha através de escritura pública. Passados esses 60 dias, se não tiver nenhuma sanção, as pessoas se sentem mais confortáveis de procurar um tabelião depois de 120 dias, depois de 6 meses e promover perante o tabelião a escritura pública. Hoje, como eu tenho essa exigência, é obrigatório. Se um cliente me procurar, eu falo, olha, 60 dias, vocês não fizeram acordo, não tenho como promover escritura pública, nós precisamos obrigatoriamente entrar com processo sob pena de pagamento de multa. Tirando esta regra, passou 60 dias, teve uma acomodação dos interesses? Ainda não. Depois, quando o senhor tiver acomodação de interesse, vamos promover por escritura pública. Lembrando que existe datas para recolhimento do imposto, sob pena de também incidência de multa ou desconto. Isso é outra questão, uma questão tributária. Eu estou falando apenas da multa que incide no caso de não abertura do inventário em 60 dias. Essa aqui, no meu entender, ela precisa ser derrubada.